Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu espero que o barulho de fundo não esteja atrapalhando vocês. Está acontecendo uma obra aqui bem embaixo do meu apartamento, então está bastante barulhento. Sou Gabi Apolônio, estou conselheira de música do Conselho Estadual de Política Cultural, faço parte da Comissão de Políticas Socioculturais e Monitoramento de Editais deste Conselho, que é a comissão responsável pela organização do segundo seminário Funcultura, seminário que visa discutir, avaliar, refletir sobre o Funcultura e os editais de Funcultura, que hoje são os únicos, é a única política de fomento para a cultura que nós temos no Estado, né? Eu vou me autodescrever, sou uma mulher, uma vez que temos pessoas com baixa visão e cegas, né, inscritas no seminário, e uma vez que existem fazedores de cultura e produtores culturais que também estão nessa condição, né, de pessoa com deficiência, eu vou me descrever, sou uma mulher negra, de pele clara, meu cabelo é crespo, mas curto, e ele está molhado no momento. Eu uso um óculos de armação grande, quadrada, cor-de-rosa transparente, uso aparelho nos dentes, estou usando um brinco de cristais de quartzo transparente e um macaquinho de alça branco. Estou com fone de ouvido também na cor branca, estou no meu ambiente de trabalho, o fundo do meu trabalho ele está embaçado. O Conselho Estadual de Política Cultural, por ser um órgão colegiado de gestão partilhada entre governo e sociedade civil, que tem por objetivo a gestão da cultura, né, ou a construção das políticas públicas para a cultura no Estado, toda a matéria e conteúdo produzida pelo Conselho Estadual de Política Cultural é de interesse público. Para tanto, todo esse material ele precisa ser publicizado, e toda atividade deste seminário será publicizada, garantindo o direito de imagem e voz dos que estão presentes aqui. Nós solicitamos que as pessoas que estejam participando desta atividade agora, do GT12, que é o GT de Cultura Popular, que coloquem, além de se apresentar no chat deste GT, que também fica registrado em ata, coloquem, por favor, sua autorização de uso de imagem, voz e participação nesta atividade. As pessoas que não se sentirem à vontade para fazer essa autorização, a gente solicita que não se manifeste durante a atividade e mantenham suas câmaras desligadas. E se acharem melhor, né, e for melhor para vocês, vocês podem se retirar da sala sem problema nenhum, certo? Vou fazer uma leitura inicial para ficar registrado também sobre o próprio conselho, ou o próprio seminário, né, o segundo seminário Funcultura, para a gente poder iniciar a nossa atividade, tá? O Seminário Funcultura, evento criado em 2019 pelo Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco, CEP-CPE, chega à sua segunda edição como o mais democrático espaço temático de discussão e proposição coletiva, feito por toda a sociedade que faz e vive da cultura. Tem o objetivo de promover uma grande discussão sobre a Funcultura, única e principal política pública de fomento cultural no Estado. E como representação máxima dos fazedores e fazedoras de cultura do Estado, o CEP-CPE entende que as discussões sobre a cultura devem sempre partir de quem a faz e se estrutura, a partir dos recursos públicos, que são nossos. Sendo assim, após um grande esforço da comissão organizadora, composta por integrantes deste conselho com apoio de seus pares, é uma satisfação realizar este segundo seminário Funcultura, que é, antes de tudo, um ato de resistência, palavra que é sinônimo de tormento para algumas pessoas e de alegria para outras. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Wagner Staden também é da organização do seminário. Se Wagner quiser dar uma palavrinha também, eu te coloquei também como co-organizador, que eu vou precisar administrar outra sala, tá, Wagner?
A qualquer momento eu vou precisar sair. E aí você assume. Tá certo? Certo. Ok. Bom, boa tarde, né? A todo mundo aí. Presenças privilegiadas, né? Porque a gente, quando se junta para discutir cultura, sempre é um privilégio e merece todo o respeito. Apesar da pouca quantidade de pessoas até agora, mas é fundamental a importância de todo mundo estar aqui. Isso é o que vale. É ok, Gabi, eu estou aqui para o que precisar. Não abri minha câmera, porque no momento eu estou sem camisa e não quero aparecer sem camisa em respeito a vocês. Não que seja uma falta de respeito, mas para manter o protocolo aí. Daqui a pouco eu visto e me mostro na câmera. Ok, eu peço para que as pessoas mantenham as câmeras fechadas, por favor. Estamos gravando para não acontecer nenhum processo de constrangimento, né? Até porque nós vamos publicizar toda essa matéria, então a gente pede para que vocês fiquem atentos às suas câmeras e aos seus microfones, tá bom? Esse GTD agora tem como objetivo a gente tentar discutir um pouco o edital Funcultura dentro do segmento de cultura popular e cultura tradicional. A gente elaborou um formulário ATA para ser preenchido com propostas de alteração das categorias, proposta de acréscimo, supressão, alguma outra observação que vocês queiram fazer de alteração do edital. Isso para a gente vai juntar, formatar e vai finalizar no domingo, que vai ter uma grande assembleia à tarde, das 2 às 18, e todo esse material ele vai servir como subsídio para o próprio conselho fazer o acompanhamento e o monitoramento, né, dos editais, tanto no diálogo com a sociedade civil, quanto no diálogo com o próprio Funcultura e a Fundarp, e esse material também vai ser publicizado para quem quiser ter acesso, conseguir baixar e entender um pouco quais são os anseios, qual é a proposta que as pessoas que fazem cultura desejam para dentro do Funcultura. A dinâmica que a gente sempre utiliza é fazer uma leitura de edital e das resoluções, e a partir dessa leitura de edital e das resoluções, a gente abrir para discussão, né, para destaque, para alteração, enfim. E, normalmente, a gente está dando 2 minutos, no máximo 3, de fala para cada um, para dar direito, né? Para todo mundo conseguir ter sua voz e fala respeitado. A gente solicita que não haja interrupção da fala das pessoas no momento em que as pessoas estejam falando. A gente solicita que as pessoas que queiram falar levantem a mão, né? Tem um botãozinho aqui na barra de baixo, junto da barra de ativação de câmera, tem uma mãozinha, então é só clicar nesse aí que aparece para a gente a mão de vocês levantada. E a gente chama pela ordem que aparecer, e qualquer matéria, qualquer assunto, qualquer conteúdo que aconteça algum tipo de impasse com relação à alteração ou manutenção, a gente coloca para votação e fica o que for decidido pela maioria, tá certo? Se alguém tiver alguma outra sugestão de conversa, alguma outra sugestão de dinâmica para a gente realizar hoje, vocês podem dizer, até porque nós temos apenas 6 pessoas, né, de cultura popular aqui presentes, para a gente poder trabalhar. Alguém tem alguma outra sugestão ou a gente pode iniciar? Por mim, pode iniciar. Ok, tá? Deixa eu exibir aqui. Muito bem, a gente tem a resolução. Eu estou com a resolução aqui aberta. Okay. Eu estou com a resolução aqui aberta, eu estou com o material da ata aqui aberto. O material da ata tem os quadros com cada categoria, tem espaço para você colocar novos textos e observações, tem o espaço para a gente fazer a alteração, que é esse daqui,
referente às exigências específicas da categoria, e tem o espaço para a gente rever os valores, né? Se vai manter os valores antigos ou se vai botar algum valor novo, tá certo? Caso haja alguma observação a ser feita referente ao edital, tem um quadro que a gente colocou aqui, que a gente pode fazer a observação, que é para edital e inserir o item do edital e dizer o que quer que seja mudado, suprimido, acrescentado, enfim, tá bom? Pela resolução, a última resolução lançada, nós temos a primeira categoria, que é a categoria de circulação, a descrição. Gabi, Oi, pois não. Só com relação à ordem, as considerações do edital, a gente faz agora antes da resolução, porque são poucas, eu acho. Essas aqui? Isso é do edital, é. Você tem alguma consideração do edital para fazer? Eu tenho aqui, eu vou colocar no chat. Diga qual é o item. É 4.19. Eu peço para que você fique de olho aí no chat e na... Eu coloquei aqui no chat, Gabi. É substituir a parte que tem após a inscrição do projeto. Para quem não está lendo, no edital diz que após a inscrição do projeto não pode ser juntados os documentos após a inscrição. Como existe uma reivindicação de que durante o recurso documental possa ser juntado documento para que o projeto não seja desclassificado sumariamente por falta de documento, aí é substituir após a inscrição do projeto, não será permitido juntada. Após o prazo de recurso do resultado preliminar. Então, após esse... Eita, eu nem cliquei. Entrou agora. Eu não tinha clicado no chat. Após prazo de recurso do resultado preliminar, aí continua, né? Não será permitido juntada. Até durante o recurso pode-se juntar documentos. Mais alguma coisa? Wagner? Agora, o 10.1. 10.1, ele fala que... Ele fala, não, ele escreve aqui. Serão considerados motivos de exclusão de projetos culturais o descumprimento de qualquer um dos itens elencados. Aí ele lista os motivos. Aí é só acrescentar no final desse enunciado, serão considerados motivos de exclusão ou descumprimento, o descumprimento de qualquer um dos itens abaixo não sanados no recurso, né? Só deixar mais explicitado aí, não sanados no recurso. Então, eu não cliquei de novo. Eu boto na mensagem e não clico. Entrou agora aí no chat. Eu já coloquei no chat, pessoal, também uma proposta de inclusão. Esse item do edital vai até o 12.6. Aí o 12.7 é incluir os resultados preliminares serão publicados com um ranking de pontuação dos projetos, o que hoje não é, né? Dos projetos pré-selecionados, não é. Resguardando ao proponente o acesso à súmula. Esse direito já tem, mas só que aqui tem dizendo
as quais serão disponibilizadas com a pontuação e os pareceres individuais de cada parecerista, que hoje em dia o parecer é único, né? A gente não sabe, um parecer é único e genérico. Então, esse 12.7 é isso. Esse 12.7. E o 12.8, que é um acréscimo também, o 12.8 é um acréscimo que caberá à comissão. Só para deixar mais explícito, porque isso aí o edital não diz, caberá à comissão deliberativa as análises dos recursos da fase 1 e 2, cujos resultados ficarão disponíveis para os proponentes. É só para reforçar esse 12.8, que eu não vi isso no edital. E, por fim, Gabi, é uma alteração no 13.10. No 13.10, ele fala que caberá à presidência da... os casos omissos caberá à presidência da Fundarp, quer dizer, ao presidente, né? A presidência da Fundarp é ao presidente, uma pessoa só. Aí é substituir... 13.10. 13.10. Que substituir que os casos omissos serão tratados serão encaminhados... Como é que está o texto original? Mas substituir, ao invés de dar presidência, da Comissão Deliberativa do Funcultura, os casos omissos do edital. Passar pela comissão, porque se for direto para o presidente, pelo edital vai direto para ele, e ele decide sozinho, sem necessariamente passar por nenhuma discussão. São esses, do edital são esses, Gabi. Alguém tem alguma observação a fazer? Algum dos presentes? Não, então podemos continuar, né? Ok. Então, vamos lá. Categoria 1. Projetos de circulação com abrangência estadual, regional, nacional e internacional. Projetos de deslocamento de artistas e grupos para intercâmbio em outras localidades ou recepção de artistas e grupos provenientes de outras localidades que promovam trocas de saberes, produção de conhecimento e circulação de informação. Tem 4 níveis de 125 mil, o nível maior, o nível 1, até o nível 4, 56.280. Observação: para esta categoria fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto estadual da mesma região de desenvolvimento, um projeto estadual em diferentes regiões de desenvolvimento, um projeto nacional e um projeto internacional. As exigências da categoria 1 são, para todos os projetos inscritos nesta categoria: A. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, exemplo, oficinas, cursos, atividades de arte e educação, entre outras, deverá ser apresentado o plano de curso e o conteúdo. B. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever o pagamento mínimo de R$ 80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mestre ou afins. C. Prever, no mínimo, uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional, Braille, Libras, audiodescrição, LSE ou outras tecnologias assistivas, de forma a garantir a fruição da pessoa com deficiência. D. Apresentar cronograma de execução conforme o anexo 7. E. Incluir
Incluir arquivo atualizado da apresentação dos artistas ou grupo. Exigência para projetos de intercâmbio. A. Apresentar carta de anuência dos artistas ou grupos envolvidos. Exigência para projetos de participação de artistas e grupos em eventos nacionais e internacionais. A. Apresentar o convite da organização do evento ou documento similar. Atenção, todos os arquivos comprobatórios exigidos por esta resolução deverão ser disponibilizados no formulário de inscrição online. Os arquivos para os quais não existam campos específicos deverão ser disponibilizados na seção complementares do formulário. Arquivos que superem 10 megabytes, como boneca de livros, amostra de revistas, arquivos em áudio ou vídeo, deverão ser disponibilizados por meio de links de acesso para audição, visualização de streaming ou para download. Aviso 1. Para projetos que prevejam ações ou intervenções em equipamentos públicos, em caso de aprovação, serão solicitadas cartas de intenção ou anuência do espaço. Aviso 2. Verificar disposições adicionais contidas na parte final desta resolução e o edital de convocação. Existe alguma alteração a ser feita nesse processo aqui? A categoria 1. Wagner? É um acréscimo na primeira parte. Para esta categoria, fica assegurada a aprovação de, no mínimo. Aí, é esse acréscimo aqui que eu vou botar no chat. Um projeto aprovado em cada nível. Aí, por que essa proposta? É porque existem 4 níveis, né? Então, o proponente, quando a gente inscreve um projeto, a gente escolhe, né? A gente faz uma escolha, né? Em qual nível quer concorrer. E a minha proposta é de que tenha garantia de que tenha um projeto aprovado em cada nível, para ser justo, né? Quando a gente se inscreve em um nível, a gente espera concorrer com os projetos daquele nível e que seja aprovado um, né? Não ser aprovado nenhum, como existe essa possibilidade, e como já aconteceu, ficar um nível sem aprovação é injusto com relação aos projetos inscritos nesse nível. Aí, por isso, a proposta é que em cada nível tenha a garantia, a reserva de aprovação de um projeto no mínimo. Você está com o texto aí? Tá? Eita, toda vez eu coloco no chat e não dou o clique. Está no chat. Tá, peguei. Com relação aos valores, só observando que não tem como a gente, pelo menos por enquanto, alterar o valor total. Esse valor total é uma outra discussão junto ao Funcultura. Existe alguma alteração nesses valores de níveis? Algum acréscimo ou supressão referente às exigências? A proposta de Wagner para adicionar a aprovação de um projeto em cada nível é de acordo do grupo? Por favor, os que estão... Eu concordo, Gabi. De acordo, se manifestem aqui no chat, por favor. Tá bom. Michele, levantou a mão. Sérgio, Dario quer falar ou voltar?
Dario quer a palavra ou está votando? Ok. Então, posso passar para a segunda categoria? Podemos, né? Segunda categoria, categoria 2, salvaguarda de atividades e bens culturais. Manutenção. Deixa eu pegar a resolução que ela está completa. Manutenção e salvaguarda das atividades anuais de grupos de cultura popular tradicional, bem como criação, confecção ou restauro de instrumentos musicais, indumentárias, estandartes, bonecos gigantes ou de outros bens culturais de grupos da cultura popular e tradicional. Para esta categoria, fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto de grupo com 5 a 20 anos de atuação, com as devidas comprovações, e um projeto de grupo com mais de 20 anos de atuação, com as devidas comprovações. Exigências para a categoria 2, salvaguarda de atividades de bens culturais. Para todos os projetos inscritos nesta categoria, caso o projeto preveja alguma ação formativa, exemplos, oficinas, cursos, atividades de arte e educação, entre outras, deverá ser apresentado o plano de curso e o conteúdo. B. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever pagamento mínimo de R$ 80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mestres ou afins. C. Para projetos que prevejam ações ou intervenções em equipamentos públicos, em caso de aprovação, serão solicitadas carta de intenção ou anuência do espaço. Exigências para projetos de manutenção e salvaguarda de grupos de cultura popular e tradicional. Apresentar documentos comprobatórios de constituição legal do espaço ou autorização de utilização do local a ocupar, a exemplo de comprovante de IPTU ou contrato de locação em nome do grupo, ou ainda declaração do proprietário do imóvel. B. Apresentar documentos comprobatórios de legíveis e datados de atuação do grupo, a exemplo de cartazes, folders, fotografias, folhetos, revistas, certificados, participações em concursos com júri, matérias de jornais, de revistas ou sites, arquivos de vídeo ou links, livros, material audiovisual, prints de sites ou redes sociais, clipping ou declarações de prefeituras, de órgãos públicos, entidades, associações comunitárias ou culturais, entre outros. C. Apresentar proposta de programação com descrição detalhada das atividades e cronograma de execução, conforme o anexo 7. Exigência para projetos de criação, confecção e restauro de instrumentos musicais, indumentárias, estandartes, bonecos gigantes e outros bens culturais de grupos da cultura popular e tradicional. A. Apresentar cronograma de execução conforme o anexo 7. Atenção! Todos os arquivos, esse é o mesmo aviso que tem nos outros. Todos os arquivos exigidos deverão ser disponibilizados na inscrição online. Arquivos que superem 10 megas deverá estar por meio de link. Intervenção em equipamento público, será solicitada a carta de intenção anuência do espaço e verificar as disposições adicionais contidas na resolução e no edital. Existe algum acréscimo, supressão ou mudança de texto dessa categoria ou dos níveis? Wagner? Aquele mesmo acréscimo de um projeto aprovado em cada nível, coloquei no chat, é a letra C. Faz alguma outra coisa, gente? Existe alguma observação? Quem chamou? Astro, Gildo, por favor. Oi, Gabi. Boa tarde, pessoal.
Essa questão do mínimo fica assegurado a partir de 5 anos, né, de existência do grupo. Sim. É um critério, assim, vocês que são do conselho, eles já disseram porque 5 anos não poderia ser menos, não? Aquele item, Gabi, que tu leu, que diz que fica assegurado um projeto, né, aprovado a partir para grupos a partir de 5 anos é um ano considerado por lei de consolidação de alguma coisa. Abaixo disso não se considera atividade consolidada, seja empresa, instituição, entendeu? A partir dos 5 anos é que se considera uma atividade realmente consolidada e reconhecida. Tá bom. Historicamente falando. Tá ok. Existe alguma alteração referente aos valores? No caso, são 70 mil e 40 mil, até 70 mil no primeiro nível, até 40 mil no segundo. Estão de acordo com a proposta de inclusão feita por Wagner? Letra C, na observação, um projeto aprovado em cada nível. Ok, gente, passando para a terceira categoria, tá? Categoria 3. Festivais, mostras, encontros ou celebrações culturais. Realização de festivais, mostras, encontros, sambadas, terreiradas ou celebrações culturais com programação nacional ou internacional. Para esta categoria, fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto de festivais, mostras, encontros, sambadas, terreiradas ou celebrações culturais de 1ª a 5ª edição. Exigências para a categoria 3. Para todos os projetos inscritos, caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá ser apresentado o plano de curso e conteúdo. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever o pagamento mínimo de R$ 80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mestre ou afins. Prever, no mínimo, uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional. Apresentar proposta de programação e ou apresentação do perfil do evento, com cronograma de execução e previsão do local de realização, conforme o anexo 7. Apresentar os currículos dos responsáveis pela programação, indicar profissionais na ficha técnica financeira e anexar os currículos no formulário de inscrição online. Apresentar documentos comprobatórios, legíveis e datados das edições anteriores, a exemplo de cartazes, folders, fotografias, folhetos, revistas, matérias de jornais e revistas ou de site, arquivos de vídeos ou links, livros, materiais audiovisuais, prints de sites ou redes sociais, clipes ou declarações de prefeituras, de órgãos públicos, entidades, associações comunitárias ou culturais, entre outros. Os demais avisos e observações é a mesma coisa que contém nas outras categorias. Existe alguma alteração, adição ou supressão? Wagner? Eu tenho duas. Primeiro, aquele acréscimo, né, da aprovação de no mínimo um projeto aprovado em cada nível, que já foram aprovados nos outros. A outra, eu queria mais, é uma sugestão e que se o pessoal pudesse debater. Nessa categoria de festivais e eventos, né, na parte de internacional, né, eventos internacionais. Pelo edital, as cartas de anuência dos locais, elas podem ser entregues no final
né, caso o projeto seja aprovado. Caso o projeto seja aprovado, são entregues as cartas de anuências dos locais. Agora, na questão internacional, eu acho que as cartas de anuência dos projetos de circulação internacional, essas cartas de anuências devam ser entregues prévias para demonstrar que já existe uma articulação, já existe uma negociação no exterior. Isso é para evitar de que se possa colocar projetos apenas com a intenção né, de ser internacional, de ir para fora do Brasil. E só após ser aprovado é que se fechariam as negociações com os locais. Então, eu acho que com uma carta de anuência dos locais a nível internacional, eu acho que já mostraria que o projeto já tem uma consistência por ter já uma negociação prévia. Seria isso meu questionamento, minha sugestão. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com realização fora, não, viu? Isso é trazer gente de fora para cá. Olha, realização de festivais, mostras, encontros, sambadas, terreiradas ou celebrações culturais com programação nacional e internacional, e não com realização internacional. Qual o item que está vendo isso? A categoria 3. Sim, mas a programação é você convidar gente de fora para cá. Realização de festivais. Então, tem mais a ver com a formação de uma curadoria do que com a afirmação de um local. Entendi. Certo. Estava confundindo, então. A programação... eu acho que eu estava confundindo com circulação, né? Realização fora. É isso. Não, esse aí é realização de festival aqui, com programação nacional ou internacional. Ok. Neste caso, ficaria só acrescentar a aprovação de, no mínimo, um projeto aprovado em cada nível, no caso, né? Isso, da minha parte é. Alguém tem alguma observação a fazer? Quer fazer algum acréscimo, alguma retirada? Vê algum item que ache injusto? Sérgio? Então, Wagner, como foi tua proposta agora? Que eu só me lembro aí que... Certo. A minha proposta, ela cabe mais em circulação, Sérgio. Aí em circulação a gente pode discutir, mas é mais ou menos o seguinte: quem for realizar evento internacional, que já apresente a carta de anuência. Não, agora. Essa aí não. O que tu falasse agora, a última. É a aprovação, garantir a aprovação de um projeto em cada nível. Sim. Aprovação de um projeto em cada nível desse. Eu coloco uma observação no sentido de, assim, porque mesmo que tenha um valor, uma nota mais baixa no caso, garantir uma aprovação, é isso, né? Isso, Pronto. Agora, caso não tenha, né, assim, habilitados, vamos dizer assim, né, que outra coisa assuma, né, o recurso. Isso já é garantido pelo edital. O edital fala que se não haja habilitado em determinado nível ou categoria, esse valor é automaticamente remanejado. Pronto, é isso mesmo. Beleza. E que não atinja a pontuação de corte, né? Que fique abaixo da pontuação de corte também não é. Pronto, tranquilo. Existe alguma mudança para fazer referente às exigências? Desculpa, gente. Aqui estão as exigências. Ação formativa prevê plano de curso e conteúdo, pagamento mínimo de 80 horas aula para quem for fazer a formação, pelo menos uma estratégia de acessibilidade comunicacional, apresentar currículo dos responsáveis pela programação e inseri-los na ficha técnica, apresentar documentos comprobatórios das edições anteriores.
Se não há nenhuma observação a ser feita, eu vou passar adiante. Estão de acordo com relação à observação, ao acréscimo da observação de Wagner? Aprovação de, no mínimo, um projeto aprovado em cada nível. Ok. Vou aumentar, Wagner, desculpa. Vamos passar para a categoria 4, salvaguarda. Vou passar para a resolução. Salvaguarda dos ciclos culturais e manutenção de atividades nos equipamentos culturais do Estado. Projetos que prevejam a produção e difusão de aulas, espetáculos, mostras, debates, apresentações de grupos ou mestres de cultura popular e tradicional relacionadas a pelo menos um dos 3 ciclos culturais, carnavalesco, junino e natalino, e que prevejam apresentações nas 4 macro-regiões do Estado e em pelo menos um equipamento cultural do Estado nas regiões que houver equipamento. Apenas o nível 60 mil e até 60 mil reais. Para esta categoria fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto para cada ciclo cultural, carnavalesco, junino e natalino. As exigências para a categoria 4 de salvaguarda dos ciclos culturais e manutenção de atividades nos equipamentos culturais do Estado. Para todos os projetos inscritos nesta categoria, caso o projeto preveja alguma ação formativa, exemplos, oficinas, cursos, atividades de arte e educação, entre outras, deverá ser apresentado o plano de curso e o conteúdo. B. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever pagamento mínimo de R$ 80 a hora-aula para cada professor, oficineiro, mestre ou afins. C. Prever, no mínimo, uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional, de forma a garantir a fruição da pessoa com deficiência. Exigência para projetos de aulas e espetáculos. Apresentar proposta detalhada da aula espetáculo com cronograma de execução e previsão do local de realização conforme anexo 7. Exigências para projetos de apresentação de grupos em equipamentos culturais do Estado. Apresentar proposta de programação com descrição detalhada da atividade e cronograma de execução. Incluir participação de, no mínimo, 4 grupos. Nos casos de não haver a indicação nominal dos grupos convidados, deverá ser apresentado o currículo e carta de anuência do responsável pela programação. Alguma objeção, alguma alteração a ser feita? Não estou vendo quem é. Quem foi que levantou a mão? Oi, Wagner. Wagner? Na descrição da categoria 4, retirar a frase, né? Manutenção de atividades nos equipamentos culturais do Estado. E automaticamente esse texto também sairia da descrição completa, né? No final. Ele fala aqui, em pelo menos um equipamento cultural do Estado, nas regiões em que houver. Aí terá tanto do título da categoria como na descrição. Aí, isso é porque, pessoal, já foi proposto excluir, no edital de música, excluir a categoria a categoria exclusiva para eventos em equipamentos culturais do Estado. E aqui ocorre a mesma coisa, que é o seguinte, os equipamentos culturais do Estado, de manutenção, né, de administração, manutenção do poder público, da Secult, no caso, eles devem manter a atividade do equipamento cultural, devem manter uma programação, né, devem manter uma programação regular. Né. Isso é competência
e dever, né, da Secult no equipamento cultural manter uma programação, seja uma programação própria da Secult, seja através de editais específicos para cada equipamento, por exemplo, teatro. Teatro Arraial, por exemplo, abre edital para ocupação, né? Enfim, o que está acontecendo aqui nesse caso é o Estado, né, o equipamento do Estado, utilizando o dinheiro público, que é do Funcultura, que é para a produção independente, obrigando a executar esses projetos, né, obrigando a execução desses projetos no equipamento cultural. A minha proposta de retirada é por conta disso, por conta dessa obrigação, que aqui está obrigando, né? Aqui na descrição diz em pelo menos um, né? A utilização desses espaços, esses espaços sempre são utilizados, né, pela produção independente, né? Sempre são solicitados. E que continue assim, né, que seja uma escolha, né, do proponente o local, e não essa determinação, essa obrigação por edital, né, a obrigação por edital de que seja utilizado o equipamento da Secult, né? Isso tira a obrigação, né, da Secult de manter a programação do equipamento. Não sei se eu me fiz entender. Na fila está Astro Tava, ele vai querer falar. Se ele não quiser falar, eu estou na vez, eu falo. Gabi, não, eu retiro. Tá. Tá bom? Valeu. Wagner, eu vou, para esta categoria, neste segmento de cultura popular e tradicional, eu vou discordar de você. Primeiro porque a gente precisa pensar que cultura popular e tradicional existe também a possibilidade da própria comunidade realizar suas ações. E para a comunidade é importante a realização de uma ação no equipamento cultural do Estado. Então, essa autonomia, eu acredito que quem tem que dar, quem tem que decidir é quem faz o projeto. E essa possibilidade ela pode ser colocada, certo? Ela pode ser deixada. E segundo, a gente precisa pensar que em cidades menores, a única coisa que dinamiza a gente não tem, infelizmente, a gente não tem filiais da Fundarp e Secult nos interiores, mas a gente tem equipamentos do Estado nos interiores, e que estão à míngua, e que se a comunidade não ocupar, o equipamento se acaba. Então, isso é uma forma de estimular a ocupação, né, e de manter esses equipamentos vivos no interior. Então, por mim, eu manteria, na de cultura popular e tradicional, eu manteria a execução de pelo menos um espetáculo em equipamento do Estado, até porque para forçar o próprio Estado a abrir esses espaços para essas pessoas. E ser ele abrindo, e não sendo a ferro e fogo por parte da comunidade. Porque a gente sabe que se não houver essa obrigatoriedade, o Estado não vai abrir, não. Infelizmente. Quem é, Gabi? Tá mudo, tá mutado o teu microfone, Gabi. Você estava com a mão levantada depois de mim, pode falar. A sua agora. Não, eu entendo. Agora, só atualizando, os equipamentos culturais do Estado, que é previsto no edital, ele manda até a relação. Eu não estou conseguindo. Se eu abrir aqui, eu digo. Mas tem os equipamentos daqui, da região metropolitana. Os equipamentos aqui da região metropolitana: Torre Malakoff, Casa da Cultura, Museu do Estado, Teatro Arraial, o Museu do Trem, né? Entre outros. Tem o Teatro Guarani, lá em Triunfo, e não sei se tem outro. Teve um GT com o pessoal do interior e também eles ficaram com dúvida. Tem o do Teatro Guarani, talvez outro. Mas a minha questão é justamente essa, do Estado deixar de cumprir sua obrigação para
obrigatoriamente fazer com que seja ocupado pela produção independente, né? Aí volto a falar, esses equipamentos são muito solicitados, a gente sabe disso, a gente está o tempo todo solicitando o espaço, mas que seja assim, que os produtores, né, os proponentes, escolham aquele local e realizem naquele local, entendeu? Fazer com que o equipamento funcione obrigatoriamente pela sociedade civil, a produção independente é isso, pela sociedade civil, é isso que eu acho equivocado. Eu acho que retirar isso vai fazer com que o Estado dê as costas, viu? E não resolva questões e não seja solícito ao produtor. E aí, o Guilherme colocou uma informação aqui que eu acho muito importante. O Teatro Guarani estava sendo usado para eventos religiosos. Né? Astro, por favor. A gente precisa pensar direitinho, assim, em como a gente vai montar as estratégias para a gente não estar dando tiro no pé, tá, gente? Para depois não estar chorando pelo leite derramado que foi decisão nossa, decisão da sociedade civil. Né? Não adianta a gente querer voltar, dizer o que disse e dizer que não reivindicou o que reivindicou no passado. A gente precisa realmente tomar uma decisão assertiva. Astrogildo, por favor. Está desligado o seu microfone se você estiver querendo falar. Se não estiver querendo falar... Tô querendo. Eu concordo com a colocação de Gabi e de Guilherme. Realmente, para a cultura popular, eu acredito que tenha que deixar essa opção, digamos. Agora, uma pergunta. Se um grupo de cultura popular solicitar um espaço desse, ele vai pagar para usar esse espaço através do edital do Fucultura? Eu vou falar da minha experiência no edital Fucultura. Eu nunca paguei, não, viu? Pronto, beleza. Eu sempre solicitei, nunca paguei pauta, não. Sempre foi pauta livre. Para mim, sempre foi pauta... Meus projetos de cultura popular, os meus projetos de cultura popular do Fucultura sempre foram pauta livre. Mas tu ainda tivesse que solicitar a liberação do pagamento? Não. A gente solicita a pauta. A gente faz a solicitação da pauta, né? De reserva de pauta. Então, esse valor não consta na ficha financeira do projeto. Não precisa botar no orçamento que vai ter que pagar a pauta. Eu normalmente não coloco, não. Agora é bom sempre colocar para poder garantir, né? Uma reserva, depois você remaneja essa reserva para outro local. Wagner, e aí a gente vai para a votação, tá bom? É só para complementar aí o que Astrogildo falou, que é deixar em aberto essa oportunidade para a cultura popular. Não. Essa proposta ela não tira essa oportunidade da cultura popular. A cultura popular vai continuar sendo livre para, se quiser fazer no equipamento, faz. Os projetos não vão ser atingidos, não. Qualquer lugar vai ser possível. A proposta apenas impede que seja obrigatório, tenha pelo menos um, né, que seja obrigatório se fazer em um equipamento cultural do Estado. Jorge, por favor. Olha, pelo menos no setor do artesanato, quando a gente coloca a solicitação dentro do projeto para o Fucultura, né, de fazer em um equipamento cultural, ou seja pela prefeitura ou pelo governo do estado, a gente já tem que dar uma carta de anuência, né? Já tem que solicitar uma carta de anuência. Pelo menos do artesanato é assim, né? Por exemplo, vamos usar o Museu do Barros em Caruaru para dar uma oficina. Então, a gente já tem que, dentro do projeto, solicitar uma carta de anuência do Museu do Barro de Caruaru, né? Uma oficina, vamos dizer, de cerâmica do pessoal de Caruaru. Então, pelo menos no artesanato, acredito que na cultura popular também, porque a gente colocou um projeto aqui em Itamaracá, o primeiro festival da ciranda e do coco, e como ia se utilizar alguns equipamentos do município, teve que se colocar dentro do projeto já a carta de anuência, né? Que o município estava de acordo e ia ceder aquele equipamento, que foi a biblioteca para uma palestra, né? Essa é a experiência que eu tenho. Vamos para a votação? O Guilherme está colocando aqui a proposta de tirar o texto e colocar pontuação extra para quem ocupar equipamentos do Estado.
A gente pode fazer as duas votações. A primeira votação seria a de retirada dessa parte retirada desta parte, tanto do título da categoria quanto do texto da categoria. E a segunda votação seria pela proposta de Guilherme, acréscimo de pontuação extra. Tá? Então, vamos para a votação número 1. Ô, Gabi, nesse encaminhamento da votação, porque no meu caso eu tenho interesse em votar nas duas. Por exemplo, se não for retirado o termo, a obrigação, então eu votaria na pontuação, entendeu? Então acho que teria que ser a votação independente. São duas votações independentes. A primeira votação é sobre a retirada ou manutenção do texto. A segunda que é sobre a pontuação. Certo, vão ser duas votações, a gente vai poder votar as duas vezes, né? Isso. Manutenção. Deixa eu exibir aqui. Pronto, votação número 1 vai ser retirada de trecho do texto, tanto do título quanto da sua descrição, no caso, ou manutenção do texto completo, certo? Quem vota para ficar só essa parte daqui que está em vermelho, no texto e título da categoria. Categoria 4, salvaguarda dos ciclos culturais, projetos que prevejam produção e difusão de aulas, espetáculos, mostras, debates, apresentações de grupos ou mestres de cultura popular e tradicional, a pelo menos um dos 3 ciclos culturais e que prevejam apresentações nas 4 macro-regiões do Estado. Quem vota para que fique assim, com supressão de texto, bota no chat, por favor, número 1. Quem vota para manutenção do texto completo de título e categoria, vota no chat, por favor, número 2. Tá? Bota no chat o número 2. Pela retirada e alteração do texto, bota no chat número 1. Pela manutenção do texto completo, bota no chat número 2. Vou dar 30 segundos. Dez segundos. Votação encerrada. Votação empatada. 2 votos para a proposta número 1, 2 votos para a proposta número 2. Alguma abstenção? Vários, né? 3 pessoas se abstiveram de votar. Vamos fazer a segunda proposta, a gente joga isso para a Assembleia. Votação número 2. Proposta 1. Proposta 1
teria pontuação extra para quem usar equipamento do Estado. Proposta 2 seria sem pontuação extra. Quem concorda que tenha pontuação extra para quem usar o equipamento do Estado, bota 01 no chat, ou número 1 no chat. Quem não concorda, quem concorda que não deve ter pontuação extra, bota número 2 no chat. 30 segundos. Dez segundos. Votação encerrada. Dois votos pela pontuação. Neste caso, Astrogildo, essas duas votações vão para a Assembleia Final, tá? Porque a segunda depende da primeira. Entendeu? E aí a gente vai ter que levar para a Assembleia Final para poder ver se suprime o nome. Se suprime o nome, ficaria a pontuação extra para quem usasse o equipamento do Estado. Tá? Gente, retornando aqui. Se não há nenhuma observação para fazer, nem retirada, supressão ou acréscimo referente à categoria 4, a gente passa para a categoria 5, produto cultural, certo? Categoria 5, produtos culturais. Alguém está com o microfone aberto aí? Não, tá não. Produtos culturais, 2 níveis, um nível de 50 mil, nível 2 de 25 mil. Descrição da categoria, projetos que prevejam a produção e difusão de conteúdos como gravação de CD, DVD ou vinil, criação e ou manutenção de site, portal ou acervo, publicação de livros, revistas especializadas e cartilhas, entre outros, em formato presencial, online ou híbrido. Exigência para a categoria 5, caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá ser apresentado o plano de curso e conteúdo. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever o pagamento mínimo de R$ 80 por hora aula, para cada professor, oficineiro, mestre ou afins. Propor, no mínimo, uma ferramenta, estratégia de acessibilidade comunicacional que se adapte ao caráter da proposta de forma a garantir a fruição da pessoa com deficiência. Quando for o caso, atender às diretrizes de acessibilidade para conteúdo de web, disponibilizados pelo World Wide Web Consortium, no site indicado. Para os projetos em formato online ou híbrido, apresentar plano de difusão, recursos tecnológicos usados para a veiculação da proposta em plataforma digital, local de exibição, sites, redes sociais, outros, entre outras informações que o proponente considera importante. Observação 1, para projetos com transmissão ao vivo, apresentar autorização do uso de imagem dos professores, oficineiros, mestres e artistas citados. Observação 2. Os conteúdos digitais deverão ser disponibilizados em sites, redes sociais ou plataforma específica com acesso gratuito. Observação 3. Os projetos propostos exclusivamente para versões online só poderão pleitear o nível 2. Exigências para projetos de gravação de CD, DVD ou vinil. Prevê tiragem mínima de 500 cópias. Apresentar repertório preliminar completo do CD, de vinil ou DVD a ser incentivado. Apresentar demonstrativo do trabalho a ser incentivado com no mínimo 3 músicas. Para os projetos de gravação de DVD, apresentar autorização do uso de imagem dos artistas envolvidos.
Observação: para os projetos que prevejam gravação de CD, DVD ou vinil de músicas que tenham o improviso como matriz de criação ou de músicas que serão compostas para o projeto cultural, deverá constar a justificativa da possibilidade de apresentação de repertório e das 3 músicas demonstrativas. Exigências para o projeto de publicação e reedição de revistas, livros ou cartilhas de cultura popular. Prever tiragem mínima de 500 exemplares, apresentar especificações técnicas, quantidade de páginas, tipo de papel, miolo, de capa, dimensões, etc. Apresentar a amostra do produto a ser incentivado com a quantidade do material que o proponente considerar necessário. A ausência da amostra configurará descumprimento da exigência. Apresentar a declaração de vigência ou renovação dos respectivos direitos autorais. Apresentar a declaração de uso de imagem, entrevistas, artigos e textos, quando for o caso. No caso de reedição de livro, este deverá ter no mínimo 5 anos da sua última publicação, como também deverá constar no projeto o anexo da edição anterior. Observação 1. Um incentivo de apenas uma reedição com recurso do Funcultura. Observação 2. Primeiro lançamento da publicação deverá acontecer em algum equipamento cultural gerido pela Secult, quando houver no município. Exigência para projetos de criação e ou manutenção de site ou portal. Informar temas e conteúdos propostos para publicação. Apresentar plano de atualização, periodicidade e perfil dos colaboradores, etc. Especificar o público-alvo. Apresentar mapa do site ou sitemap, estrutura de páginas que existirão no site. Manter o site ou portal online por no mínimo 12 meses. Exigências para projetos de manutenção de acervo. Apresentar documentos comprobatórios como catálogos, vídeos, fotografias, matérias de jornais e artigos, entre outros que demonstrem a existência do acervo. Apresentar a anuência da pessoa física ou instituição detentora dos direitos do acervo. Atenção, todos os arquivos comprobatórios exigidos por esta resolução, já isso são observações que tem anteriormente. As outras seguintes também tem nas outras categorias. Alguma observação, supressão, acréscimo, mudança de texto ou de valores para ser feito nessa categoria? Astra, por favor. Gabi, vê só, eu me lembro que no GT de música, né, foi citado que vários projetos de cultura popular foram contemplados no edital de música, né? Aí agora, verificando o valor, né, disponível, que é só 150 mil, não é isso? Só 150 mil que está disponível. Aí eu queria fazer uma proposta se tinha como a gente realocar de outra categoria. Eu estou vendo a resolução de música aqui, o valor para gravação é 650 mil. Aí para a cultura popular colocaram só 150 mil. Aí eu queria, assim, uma proposta, né? Ver se tinha como realocar. Você precisa trazer a proposta, Astra. Certo. Ver de onde tirar, se as pessoas concordam que façam essa realocação. Então eu vou me aprofundar nessa situação. E posso levar na plenária de domingo? Eu acho na plenária de domingo um pouco arriscado. Mas se você quiser arriscar, porque plenária de domingo vai ter muita coisa para fazer. Estou entendendo. Entendeu? Tá bom. Mas se você quiser arriscar... Tá certo. E outra situação, eu não entendi aquela história, a situação quando tu falou da reedição, quando for... Só pode realizar reedição de livro uma vez. do livro, né? Do material, do conteúdo, entendeu? Você do lançou, produto. por exemplo, um CD, é isso. Você lançou um CD cultural. Agora. Você só pode pedir mais uma tiragem. Você não pode pedir uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então eu não posso me candidatar 2, 3 vezes, não, né? Para o mesmo produto, não. Não, né? Para o mesmo produto, não. O que eu estou observando é que para a cultura popular tem essa restrição, né? Tanto financeira como também essa de não poder. Já na parte de música, que música, assim, em princípio, é algo que pode se tornar mais comercial, digamos, fica à vontade, né? Eu gostaria de propor que tirasse essa limitação para a cultura popular em relação a essa reedição.
Cadê aqui? Vou tirar essa daqui, né? Essa observação 1, Gabi. Pronto, supressão desse texto por parte de Astrogildo. Deixar livre. Mais alguma outra coisa, Wagner? Sim. Na descrição, que prevejam a produção e difusão de conteúdos como gravação. Aí acrescentar a palavra fonograma, e ao lado de CD, colocar um parênteses para deixar mais específico, físico. Né? Aí fica como gravação de fonogramas, né, que é só a gravação mesmo, para as plataformas, CD físico, DVD ou vinil, etc. Agora, isso é uma correção do texto que está aí, ok, Gabi? Aí eu tenho uma outra proposta que eu queria ver a opinião das pessoas que estão aqui, que eu já coloquei essa proposta em música, que é a não inclusão de CD físico nessa categoria. Pela questão da mídia, CD já está em desuso, né, e a tendência é essa. Existe o apelo sentimental, existe o apelo, né, de acervo, de se guardar um CD, isso existe. Né? Mas em termos da cadeia, né, da rede produtiva da música, do mercado, né, não existe mais, o CD está em desuso. E para o Funcultura, que é um dinheiro público, investir, né, numa mídia que está em desuso, eu acho uma incoerência. Então, a segunda proposta era essa, de ser retirado o CD físico dessa categoria. Da possibilidade do CD físico dessa categoria. No caso, você está prevendo se retirar a tiragem mínima de 500 cópias. Exato, tirar a palavra CD físico lá de cima e também tirar as consequências, né? A tiragem de CD. Alguém levantou a mão? Eu não vejo ninguém não, tá? Se ninguém falar, eu não consigo... É Sérgio, depois sou eu, Gabi. Pronto, Sérgio, fale. Estão me escutando, pessoal? Estou sim. Pronto. Eu estou dirigindo aqui, mas estou acompanhando, fazendo um esforço para acompanhar, que eu entendo a importância, né, da participação, pena que realmente muita gente fala, né, e na hora de pautar aqui possíveis mudanças não chega para se somar. Mas vamos em frente. A minha questão aí é mais chamar a atenção, né, a Wagner, principalmente, que propôs a questão da não inclusão, né, da cultura popular em música, principalmente em projetos ligados a CD, gravação de CD e tal. Então, é isso aí, Wagner. Eu acho que esse número baixo aí, né, no incentivo de gravação aí no edital de cultura popular, seja um motivo, né, da galera estar correndo para a música, né? Então, e aí, como ele, né, a cultura popular tem a música como, né, matriz da sua história forte, então nada mais justo que a cultura popular também possa acessar música, né? Então eu deixo aqui essa observação para a gente levar para a Assembleia Geral, né? Acho que essa votação ela tem que acontecer na música que foi proposto lá para que a cultura popular não tenha acesso, mas eu defendo que com esse esclarecimento aí desse valor mínimo
para a cultura popular em gravação responda essa necessidade. Sérgio, No mais, Oi, pode falar, Gabi. Não, só explicando para você, não é restringir, não, viu? A proposta que surgiu foi de priorizar propostas musicais, propostas que a base sejam a música, mas não restringir. Inclusive, a gente teve cuidado de manter. Wagner, inclusive, ontem fez um texto para não excluir, alijar ou restringir a cultura popular de edital nenhum, não, viu? Ele ficou, inclusive, de rever isso. Não há proposta de restrição de ninguém a acesso nenhum do edital. A questão de música, assim, que foi pontuada essa questão da cultura Não, foi popular. Foi pontuada a cultura popular, e foi colocada a proposta de se acrescentar um texto de priorizar propostas de música. Priorizar não é restringir. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas já dificulta, né? Que eu acredito que não devia nem ser lançado, na verdade, sabe? Mas vamos lá, né? A democracia é assim, né? É a discussão e a pluralidade. Mas eu estou entendido aí essa questão que não foi exclusão agora, mais claro. Gabi? Pois não, Astro está na vez. Oi. Vê só, Wagner, eu acredito que no caso da cultura popular poderia deixar a questão do CD físico, porque a cultura popular não tem, acredito eu, né, me corrijam se eu estiver errado, não tem esse procedimento de estar lá nas plataformas de Extreme e etc, né? E também tem a necessidade de questão de escolas, museus, bibliotecas ter aquele acervo físico. O que eu acredito que poderia ser feito era diminuir a exigência das 500 cópias, entendeu? Mas contanto que deixasse a questão do CD. Sérgio, tu continua com a mão levantada. Você quer falar? Eu baixei, você levantou novamente. Sim. É justamente em relação a esse ponto aí que eu não tinha falado, né? Porque a cultura popular, gente, eles já ainda estão mergulhados no universo do CD. A gente sabe que as dificuldades, né, desse pessoal acessar as mídias sociais e as atualizações, né, da comunicação é difícil. Então, eles valorizam muito essa questão do produto, de ter o CD, né? Então, eu tenho trabalhado com o pessoal e isso é muito evidente, sabe? Eles não vão entender nunca, né, esse tipo de vedação, né? Então, é importante a gente deixar flexível para que quem quiser no seu projeto incluir, que inclua. Quem não quiser, não inclua. Isso vai estar de acordo, com certeza, com o artista, né? Seus produtores, os artistas em si, eles que devem optar por isso, né? E não a gente já de antemão fazer qualquer tipo de dificuldade assim nesse sentido, né? Porque o CD eles valorizam muito. Wagner? Por conta do universo da cultura popular, eu retiro minha proposta e fico com, assim, eu reforço a opinião e a proposta de Astro Gildo, que é de não colocar limite, de não colocar quantidade mínimas de CDs, ficar também aberto, porque também não adianta forçar uma tiragem mínima de 500 e ficar 400 no quarto, né, no quarto do artista, sem ter distribuição. Então, ficaria em aberto. Eu retiro a minha proposta de excluir o CD e fico com a proposta de Astrogildo, se é que ele colocou essa proposta mesmo, de tirar os 500, retirar a tiragem mínima. Coloquei a proposta. Proponho isso mesmo. Gabi, posso falar? Pode sim. Pronto, vê só, ontem no GT de Patrimônio, Wagner lendo o edital, a resolução, enfim, eu percebi que desses editais,
Quer dizer, saem, eu acredito projetos e produtos, né, Wagner, que a gente tinha falado ontem, né, de muita riqueza. E, assim, isso é uma pergunta, ou uma sugestão, ou até mesmo uma proposta, que o Conselho exija ou solicite da Fundap que seja criada uma plataforma onde vão ser disponibilizados os produtos resultantes dos projetos do Fucultura. Tá certo. Assim, a intenção é que, pronto, eu sou uma pessoa de outro estado, do exterior. Quando eu quiser ver alguma coisa de patrimônio musical e etc., que eu vá nessa plataforma e tenha acesso. Isso com base no Fucultura, né? Se quiser acrescentar outras situações, assim, poderia também. Eles estão tentando... Desculpa sair um pouco, Gabi, mas me veio à mente... Eles estão tentando fazer isso com o mapa cultural, tanto é que já existem algumas linhas que obrigam a publicação. Certo. Por exemplo, os do microprojeto, todos eles têm que ser publicados no mapa cultural. Acredito que daqui a algum tempo todo mundo do Funcultura tem que fazer a prestação de contas no mapa cultural também. Seu material lá. E até vai servir, que eu acho que não foi no GT de Música que foi citado, que era difícil mensurar os resultados finais dos projetos, né? Porque parece que não tinha acesso, alguma coisa desse tipo, né? Ficavam nas caixas, enfim. Posso falar, Gabi? Pode sim, Lívia. Reforçando o que a Asha está falando. Esse é um ponto que a gente vem discutindo há muitos anos no artesanato, a invisibilidade dos resultados. Não só para as pessoas terem acesso, mas para a transmissão de saber, para o conhecimento, para a prestação de contas. Não é só ir lá e entregar um produto, mas é o sentido da transmissão da cultura. E essa é uma coisa que quase todas as setoriais discutem, não é? Então, é preciso encontrar caminho para essa visibilidade. Com relação à retirada do mínimo de 500 cópias, eu queria fazer uma observação, gente. Quando a gente faz um projeto cultural envolvendo dinheiro público, a gente precisa quantificar o objeto final, certo? Quando a gente não quantifica, significa dizer que é de acesso gratuito, todo mundo vai ter acesso gratuito àquilo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer um fonograma para botar na plataforma de streaming, vai ser de acesso gratuito, então eu não preciso quantificar, mas o Funcultura exige que em quantificando, comercializando, fazendo tiragem, você precisa disponibilizar 5% daquilo que você produziu para o Funcultura. E mais uma porcentagem para escolas públicas, instituições públicas, alguma coisa assim nesse sentido. Tem isso no edital, né? Então, se a gente tirar a tiragem mínima de 500, a gente precisa deixar uma quantidade. Porque vai ser a partir dessa quantidade que a pessoa vai dizer o mínimo que precisa ser deixado para o Funcultura. Então, a gente não pode deixar em aberto, porque senão não vai passar de jeito nenhum. E aí a segunda questão é o seguinte, se você vai para uma prensadora, o valor de 100 CDs prensados é o mesmo valor de 500 CDs, praticamente. A diferença é muito pouca, né? Então, precisa se pensar pelo menos numa quantidade mínima aí para o material físico para ser colocado. Não existe possibilidade de você propor o material físico sem uma possibilidade de uma tiragem mínima que o Funcultura possa fazer fiscalização e quantificar essa contrapartida. Wagner? Não, é só, Gabi, que essa tiragem, essa fiscalização e essa doação dos 5% vai ser em cima da quantidade que foi estabelecida no projeto. O projeto vai estabelecer a quantidade. Então tem que deixar explicitado aí, Wagner. O proponente deverá, no caso de CD físico, o proponente deverá indicar quantidade de tiragem que será realizada e a contrapartida mínima, contrapartida mínima deixada ao Funcultura. Tem que ter alguma coisa nesse sentido aí. Certo. Entendeu? A questão é só não de obrigar que seja mínima de 500, mas aí
ele determina o quanto ele vai imprimir, e até a questão econômica mesmo, né? Logicamente, eu sei que a gente sabe que quanto menos unidades, o preço fica mais caro. Mas aí vai depender da escolha, né? A escolha do proponente. Eu acho que tem que ter um texto para substituir esse aqui. Sem esse aqui não fica, não. Esse acaba voltando pelo próprio Funcultura, viu? Eu estou falando pela experiência que eu tenho com diálogo com Funcultura. Não deixa a proposta, eles ocupam do jeito que eles acham que deve ser ocupado. Mas, voltando, vocês aprovam retirar essa exigência A para gravação de CD, de tiragem mínima de 500 cópias. Deixa eu exibir aqui. Alterações feitas. Aprovação, eu vou fazer todo em bloco, tá certo? Na categoria 5, produtos culturais. Desculpa, acréscimo. Gabi. Desculpa, no chat eu coloquei aquela proposta de aprovação mínima de um projeto a cada nível. Tá aqui, querido. Eu acrescentei aqui. Tá certo. Proposta de texto novo da categoria. Projetos que prevejam produção e difusão de conteúdos como gravação de fonogramas, vírgula, CD físico, DVD ou vinil, criação e ou manutenção de site, portal ou acervo, publicação de livros, revistas especializadas e cartilhas, dentre outros, em formato presencial, online ou híbrido. Acréscimo da observação, aprovação de, no mínimo, um projeto aprovado em cada nível. E retirada, supressão da letra A da exigência de gravação de CD. Prevê tiragem mínima de 500 cópias. As pessoas que estejam de acordo com essa alteração, por favor, levantem a mão. Apenas 2 pessoas votaram, mas alguém vota? Vou passar como aprovado, tá, gente? Categoria 6. Produtos e conteúdos para comunidades tradicionais e da cultura popular. Da categoria 6. Apenas o nível de R$40 mil. Projetos que prevejam a produção e difusão de atividades culturais de grupos de cultura popular e de povos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, de terreiros, ciganos e ribeirinhos, em cada uma das macro-regiões do Estado e que apresentam, no mínimo, 2 atividades diferentes. Até 40 mil, um único nível. Para esta categoria, fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto de povos indígenas, um de comunidade quilombola, um de povos de terreiro, um de comunidades ciganas e ou ribeirinhas. A exigência para a categoria 6, para todos os projetos inscritos, caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá ser apresentado o plano de curso e o conteúdo. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever pagamento mínimo de R$80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mestre ou afim. Letra C. Prever, no mínimo, uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional de forma a garantir a fruição da pessoa com deficiência. Letra D. Apresentar a proposta de atividades no anexo 7. Letra E. Apresentar cronograma de execução. Letra F. Apresentar proposta de programação com descrição detalhada das atividades e cronograma de execução. As outras observações também dizem respeito às outras categorias. Há alguma alteração a ser feita, alguma supressão, alguma modificação ou algum acréscimo a ser feito nesta categoria?
Wagner? Gabi, é só um esclarecimento aí, se você souber, que eu acho que sabe aí, a conceituação e reconhecimento desses povos, existe o reconhecimento social, comunitário, isso aí é inegável, mas para efeito de governo, para efeito legal, o reconhecimento desses povos, eu sei que indígenas têm, né, existe um tipo de reconhecimento, né, oficial, os quilombolas também, podia falar sobre isso, o reconhecimento como povos, quilombolas, ciganos, terreiros? Existe, sim. Os indígenas existem os processos da FUNAI, quilombolas da Fundação Cultural Palmares, os povos de terreiro também pela Fundação Cultural Palmares, ou órgãos afins estaduais, por exemplo, o Estado de Pernambuco ele tem um mapeamento dos povos indígenas, o Estado de Pernambuco tem um mapeamento dos povos quilombolas e de povos de terreiro. E esses mapeamentos eles são reconhecidos institucionalmente e legalmente. Povos ciganos e povos ribeirinhos, povos do campo, comunidades rurais, todos esses têm cadastramento, mapeamento e reconhecimento enquanto assentamento, enquanto povos, enquanto comunidade tradicional. Existe o reconhecimento pelo cadastramento a partir de algum órgão específico, seja federal, seja municipal ou seja estadual. Existe o processo do reconhecimento social, então as comunidades do entorno, não só o interior da comunidade, mas a cidade e a comunidade do entorno, se reconhece aquela comunidade como uma comunidade tradicional, ela pode se auto-intitular como comunidade tradicional, ela precisa, por exemplo, de um reconhecimento, vamos dizer, de uma associação de moradores de comunidades próximas, ou reconhecimento da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores da cidade a qual ela está localizada, entendeu? Do qual o território dela está localizado. Tudo isso, todas essas comprovações, elas são aceitas como reconhecimento dessas comunidades tradicionais. Valeu, obrigado. Afora essas questões, tem alguma modificação, alteração para fazer? Se não tiver, a gente passa para a categoria 7, tá, gente? Categoria 7. Formação e capacitação. Projetos de nível 1 e 2, nível 1 até 50 mil, nível 2 até 35 mil. Descrição da categoria, projetos de formação e capacitação para artistas e técnicos da área e para o público em geral, realização de feiras, seminários, fóruns, congressos e outros eventos afins, em formato presencial, online ou híbrido. Para esta categoria, fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto de ação formativa em comunidades indígenas, um projeto de ação formativa em comunidades quilombolas, um projeto de ação formativa em comunidades ciganas ou ribeirinhas. Exigências. Para todos os projetos inscritos nesta categoria, caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá ser apresentado o plano de curso e conteúdo. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever o pagamento mínimo de R$ 80 a hora-aula, prever no mínimo uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional. A exigência da letra C é dispensável para projetos de autoformação. Exigências para projetos de cursos e oficinas. Para projetos de cursos de aperfeiçoamento e transmissão de saberes, a carga horária mínima deverá ser de 80 horas-aulas, e para oficinas de iniciação, a carga horária mínima deverá ser de 60 horas-aulas. Apresentar plano do curso ou da oficina, o anexo 5. Exigências para projetos de intercâmbio. Incluir a participação de grupos de diferentes macro-regiões de Pernambuco, Metropolitana, Mata, Agreste e Sertão. Prever carga horária mínima de 60 horas-aula. Exigências para projeto de seminário, fóruns e outros eventos afins. Apresentar a proposta de programação com descrição detalhada das atividades, cronograma de execução e previsão do local de realização, conforme o anexo 7.
Apresentar documentos comprobatórios legíveis e datados das edições anteriores, a exemplo de cartazes, folders, fotografias, etc. Apresentar perfil ou currículo dos convidados, garantir tradução simultânea no caso de eventos com palestrante internacional, quando necessário. As observações adicionais estão em todas as outras categorias, e a gente já viu elas. Então, alguma alteração, modificação, acréscimo, supressão referente a esta categoria de formação e capacitação? Quem levantou a mão? Fui eu, Gabi, Astrogil. Astro, por Foi favor. só, ainda dentro daquela questão lá do categoria 5, a gente aportar mais algum valor. Aí, assim, a minha proposta é que seja tirado 50 mil dessa categoria de formação e também 50 mil da categoria 8, que a gente ainda vai ver, para ser relocado lá para, ou seja, a categoria 5, aí ao invés de 150 mil, ser 250 mil. Você disse que Eu não tiraria de formação, não, viu? Formação já é muito pouco esse valor. Deixa eu ver aqui. Já é muito pouco esse valor, 290 para formação. Toda a comunidade tradicional quer formar. O ideal era se tivesse os dados, né, Gabi, para a gente ter uma noção, mas infelizmente não foi passado para vocês. Porque em relação àquela parte lá da categoria 5, né, foi dito, né, que realmente o pessoal foi para a área de música porque o valor realmente é muito baixo. Aí, no caso, 360 mil da categoria 8, mas ainda vai ver, né? No caso, a categoria 8. Aí. Categoria 8 ainda vai ver. Então, se for o caso... Wagner e os demais do GT, o que é que acham? Por favor. Sérgio? Então, pessoal, eu acho que não devia mexer aí, não. Realmente, como o Gabi colocou, eu acho que ainda é pouco, né? Para formação, a gente precisa... um segmento, assim, né? É uma fortaleza dos segmentos, né? Que a gente trabalha a questão da formação e todo o dinheiro é pouco, velho. E eu acho que a gente deveria realmente lutar para que os 4 Fuculturas tivesse um aporte maior, porque já foi subtraído, né, ao longo dos anos, e a gente sabe que foi mostrado por Carol, né, das juntas, no início aí do seminário, que o dinheiro que entra é bem maior do que está sendo distribuído, né, e muito maior mesmo. Então, acho que isso é uma guerra que a gente também deveria pautar, sabe, nesse processo de exigir que o dinheiro realmente chegue para os editais, né, o dinheiro do Fucultura que está entrando para o governo. E não mexer aí nessa categoria. Gabi, eu retiro a proposta em relação à categoria 7. Agora, com base do que o Sérgio falou também, não tem como solicitar não um valor maior lá para a categoria 5, sem precisar mexer nas outras? Ou não? Não, porque existem os valores, deixa eu colocar aqui no edital, deixa eu mostrar para você. Realmente é muito pouco, pelo amor de Deus. O que tem que se fazer é uma mobilização para mudar a lei, né, e aumentar esse valor. Cultura popular, deixa eu aumentar mais aqui. Cultura popular e tradicional tem um valor total de R$ 2.126.280 para serem utilizados em projetos culturais. Ele não pode ultrapassar esse valor, entendeu? Então, as categorias elas estão divididas em valores totais, que somadas dá R$ 2.126.280.
A gente pode fazer qualquer tipo de alocação, transferência de categoria para categoria dentro da cultura popular. Mas mexer nesse valor aqui, você mexe num processo maior que diz respeito ao decreto, à lei, que aí são outras instâncias que não dependem da gente. Entendeu? Mas então, e aí, gente? Formação e capacitação. Vai ter alguma alteração? Se não vai, eu vou passar, tá certo? Categoria 8, pesquisa cultural. Só tem essa, falta mais uma, né? Não, peraí. Não, é a última categoria essa, tá, gente? Categoria 8, pesquisa cultural, projetos para desenvolvimento ou manutenção de pesquisas, trabalhos científicos e técnicos, mapeamentos, inventários ou levantamentos. Nível 1, 80 mil, nível 2, 40 mil. Valor total da categoria, 360 mil. Para a observação, para esta categoria fica assegurada a aprovação de, no mínimo, um projeto de pesquisa, mapeamento e sistematização de dados sobre comunidades indígenas, um projeto de pesquisa, mapeamento e sistematização de dados sobre comunidades quilombolas, um projeto de pesquisa, mapeamento e sistematização de dados sobre de manifestações de terreiros. Exigências para a categoria 8. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá ser apresentado o plano de curso e o conteúdo. Caso o projeto preveja alguma ação formativa, deverá prever pagamento mínimo de R$ 80 a hora-aula, prever no mínimo uma ferramenta ou estratégia de acessibilidade comunicacional, apresentar plano de pesquisa contendo descrição, objetivos, metodologia, referencial teórico, prático e cronograma de execução, distribuir o produto, quando houver, em escolas públicas da região de desenvolvimento das comunidades pesquisadas, no caso. As observações complementares estão nas outras categorias. Existe alguma proposta de alteração, modificação, complementação ou supressão? Eu coloquei lá no chat aquela da aprovação mínima. Certo. Mais alguma alteração? Você vai manter a proposta de realocamento, Astro? De valor daí para... Não, eu vou retirar, retirar. Certo. Tá bom? Agora eu tenho uma proposta de... Esse último item aí, deixa eu botar no chat. Eu vou botar no chat. Certo. O que eu estou querendo dizer, Gabi, é distribuir o produto, quando houver, em escolas públicas da região de desenvolvimento da comunidade. Aí o que eu estava pensando era haver também essa distribuição em outras comunidades de outras regiões de desenvolvimento. Deu para entender? Entendi. Para que essas outras comunidades também tenham esses dados dessas comunidades que não estão ali tão próximas, né? Sim. É tipo um intercâmbio de informações, né? Deixa eu colocar aqui, então, peraí. Escrita. Distribuir o produto, quando houver, em escolas públicas. Pode colocar das diversas regiões de desenvolvimento do Estado. Garantir a distribuição do produto, no caso. Garantir. Correto, Gabi. Porque você faz a pesquisa na sua região, né, e as outras que não recebem essas informações. Não sabem outras realidades. E que pagam impostos também, né? Todos têm os direitos.
Pronto. Diversos. Se não há mais nenhuma proposta, a gente volta essas duas em bloco. Gabi? E aí a gente... Oi, pois não? Eu tenho uma proposta depois da categoria 8, quando você encerrar a categoria 8. Certo. Gente, nós vamos aprovar em bloco, tá certo? Wagner acrescentou a observação de aprovação de, no mínimo, um projeto aprovado em cada nível, certo? E Astrogildo acrescentou a alteração, fez a alteração da exigência que é garantir a distribuição do produto final, quando houver, em escolas públicas das diversas regiões de desenvolvimento do Estado. As pessoas que são a favor desse acréscimo e alteração, por favor, levantem a mão. Pronto, então 3 votos, acréscimo e alteração feita. Encerramos os conteúdos que existem na resolução e edital do GT de Cultura Popular. Existe mais alguma outra matéria, outra questão ou outra proposta que se queira acrescentar? Falta ver essas observações aqui, inclusive também, desculpa. Wagner propôs as seguintes alterações do edital e acréscimo, certo? No item 4.19, retirar o após inscrição do projeto e substituir por após o prazo de recurso do resultado preliminar, não será permitida a juntada de documentos adicionais nem alterações, retificações dos documentos já apresentados. Se alguém tiver algum destaque para fazer com relação a essas observações, levantem a mão, tá? Eu vou ler tudinho. No item 10.1, Wagner propôs acrescentar não sanados no período de recurso, ficando da seguinte forma. Item 10.1. Serão considerados motivos de exclusão de projetos culturais o cumprimento de qualquer um dos itens abaixo elencados e não sanados no período de recurso. Ele propôs acrescentar o item 12.7. Os resultados preliminares serão publicados com o ranking de pontuação dos projetos pré-selecionados, resguardando ao proponente o acesso à súmula do seu respectivo projeto, as quais serão disponibilizadas com a pontuação e os pareceres individuais de cada parecerista. E ele acrescentar também o item 12.8. Caberá à comissão deliberativa as análises dos recursos das fases 1 e 2, cujos resultados ficarão disponíveis para os proponentes dos respectivos projetos. E no item 13.10, ele propôs retirar presidência da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico Pernambuco, Fundarte, e acrescentar a comissão deliberativa do Funcultura, ficando os casos omissos, porventura existentes, ficarão a cargo da comissão deliberativa do Funcultura. Alguma alteração com relação a esses textos? Wagner, na sequência, depois Sérgio, depois Astro. Ok. Pessoal, é só para, se vocês concordarem, eu havia falado da circulação, no caso eu vou me referir à categoria 1, circulação, que eu falei depois da categoria 1, por isso que a gente não discutiu. Passou da categoria 1, eu passei batido. É o seguinte, os eventos os eventos internacionais, os projetos de eventos internacionais, né, propostos em circulação, eu proponho que seja entregue nessa primeira fase de inscrição a carta de anuência dos locais, que inclusive o edital já diz que é no mínimo 2 locais, né, a nível internacional. Então, que essas cartas de anuência já sejam anexadas no período de inscrição.
Isso por quê? Isso para evitar a injustiça, a desigualdade, né? Com um projeto que já negociou, já tem uma articulação no exterior, com um projeto que apenas tem a ideia de ir para o exterior, né? E depois que é aprovado, se aprovado, é que vai negociar os locais. Então, a proposta seria essa, de exigir. Exigir por quê? Porque atualmente o edital exige a carta de anuência após a aprovação do projeto. Então, seria de exigir a carta de anuência dos locais para os projetos de abrangência internacional. Wagner, vamos primeiro votar referente a essas alterações do edital, que aí a gente volta para essa sua matéria, pode ser? Não foi votado não, desculpe. Pensei que não, eu acrescentei aqui, a gente passou adiante, a gente não votou. Aí a gente volta para essa sua proposta, tá certo? Gente, alguém tem alguma... Deixa eu reduzir aqui para ver se cabe tudo. Acho que tem Sérgio para falar. Alguém tem alguma alteração contra a proposta para fazer referente a essas propostas de Wagner de alteração nos itens do edital? Gabi? Pois não. Olha só, quando o Wagner colocou após o prazo de recurso do resultado da pré-análise. Porque botou aí preliminar, eu não sei se vai ficar bem claro. Porque no edital, até botei no chat, que tenha o período, prazo para apresentação de recursos referentes à pré-análise documental. Pronto, acho que... Pronto. Beleza. Existe alguma... alguma outra alteração para ser feita ou alguma objeção? Se não houver, a gente volta esses itens em bloco e segue. Por mim está ok. Então, as pessoas que são contrárias a essa alteração, por favor, se manifestem as contrárias, tá? Não havendo nenhuma contrariedade, a gente segue para a proposta de Wagner. Categoria 1, circulação. Wagner propõe acrescentar exigência, né? B. Você tem a escrita aí da exigência? É apresentar a carta de anuência, No caso, seria melhor carta de intenção, não? Eu também acho. É porque o edital fala em anuência, o edital não reconhece intenção. Reconhece. Para internacional, reconhece intenção. Tem no edital, inclusive. Então, ok. Pessoal, Wagner, essa exigência era uma exigência que existia e que as pessoas reclamavam muito. E aí na realidade, ela foi derrubada nos últimos 2 editais, porque até o 2019, 2020, ela existia. É uma dificuldade a mais, não resta dúvida, né? Mas que também a falta de exigência é o mal menor, né? É o mal menor. É uma exigência, um trabalho a mais, mas que vai beneficiar quem já tem essa articulação, né? Assim, beneficiar, né, que eu quero dizer no sentido, vai fazer, né, a análise vai ser mais real. O que tu quer dizer, Wagner, é que tem projeto que não tem ainda ou melhor,
Porque O não é órgão exigir. internacional não tem essa intenção ainda firmada, Porque mas não ele tem. coloca o projeto e vamos ver o resultado, né? Exatamente, exatamente. Entendeu? Realmente, Infelizmente, às vezes a gente propõe as coisas pensando na gente, né? Facilitar mais trabalho, mas a gente tem que pensar no que é num processo competitivo, né? Seletivo, né? Um edital. Sérgio Então, levanta a mão. A gente tem que pensar também, Wagner, que nem todo mundo está em pé de igualdade na competição, tá? A gente precisa deixar um pouco essas questões de lado, entender um pouco mais, buscar um pouco mais de equidade. Né? Tem, por exemplo, pessoas que não têm contato com festivais internacionais, só conseguem resposta positiva depois que apresentam que tem um projeto aprovado, já está com tudo garantido, e consegue tudo lá fora, tá entendendo? A gente precisa pensar nessa possibilidade também, da pessoa conseguir abrir, a partir do projeto aprovado, conseguir abrir diálogo com esses festivais internacionais. Restringir, para mim, não é um bom caminho, não. Sérgio, por favor. Sérgio? Opa. É justamente isso, Gabi, que você falou, que eu ia pontuar. Inclusive, eu consegui levar um grupo em uma certa ocasião, há mais de 10 anos atrás. E, assim, é a facilidade que tem quem não tem articulação, né? Então, já é difícil essa articulação. E com essa dificuldade de ter uma carta antes, né, dificulta mais ainda, né? Então, eu acho que, e se for uma pauta recém-discutida, né, nos últimos, eu acho que a gente deve manter, não mexer nessa questão que Wagner está colocando. Gabi, eu reconheço. O bom do debate é isso, né? Por um lado, né, eu tenho uma perspectiva, mas aí tem essa perspectiva também que só beneficiaria grupos mais consolidados e articulados, né? Grupos de produtores mais articulados. Reconheço esse efeito colateral, né? Que teria, bora dizer assim, dos menos articulados ficarem impedidos realmente. Eu particularmente retiro a proposta. Então, vou retirar aqui, tá? Existe alguma proposta nova para ser apresentada? Se não houver, eu interrompo por aqui a nossa apresentação. Se não tem, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo nesse momento aqui agora, a colaboração de todo mundo,